Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, estamos começando mais um programa Integração e hoje estamos trazendo aqui o Antônio Barreto, que é presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal. Vamos conversar com ele sobre o trabalho que eles têm feito no Distrito Federal, inclusive, assim como a gente também faz, muito preocupado com os estudantes, com os alunos, a gente sempre procura nos eventos que a gente faz do Encontro Indústria Porto ter a presença de alunos, né? E eles têm feito um trabalho aí muito grande que eu vou conversar com o Barreto aí para saber como é que tem sido isso feito, porque, afinal de contas, cuidar de estudante é cuidar do futuro do Brasil, né? Barreto, seja bem-vindo ao programa Integração. Obrigado, André. É um prazer estar sempre contigo e estar nesse bate-papo com vocês, falando sempre falando da nossa agronomia, da formação dos profissionais e da expectativa da juventude, né? A gente fica bastante atento aos números. Recentemente, o nosso CONFEA, que é o Conselho Federal da Engenharia e da Agronomia, lançou uma pesquisa para ver esse apagão dos engenheiros no Brasil. Sim. E a agronomia, que faz parte dessas engenharias, está no meio desse apagão. Aqui nós sentimos, dentro do Distrito Federal, temos 4 escolas de agronomia, e o número de alunos formando é cada vez menor. E aí a gente fica preocupado porque não está sendo atrativo para o jovem. E também o jovem não está procurando outra profissão, ele não está saindo da agronomia para ir fazer uma outra engenharia, ou uma biologia, ou uma veterinária, ou algo afim. Assim, está havendo um apagão das profissões. E a gente fica preocupado, porque, tipo assim, para o desenvolvimento da nação, de uma nação, tem que haver esse suporte dos profissionais. Sim. Eu faço parte de uma turma que formou em meados da década de 90. Então, são praticamente, ano que vem, eu completo 30 anos de formado. Sim. Então, tipo assim, a gente precisa ter uma sequência de gerações de profissionais para estar mantendo o mercado. E isso tem nos preocupado, a gente tem buscado dialogar junto com os conselhos regionais, com o Conselho Federal e principalmente também com o MEC, para tentar trazer maior atratividade aos cursos. Nós temos um posicionamento um pouco, que é uma evolução das formações profissionais, que é o uso do ensino à distância. A gente Sim. tem um posicionamento como conselho um pouco resistente à educação à distância para os cursos de engenharia e agronomia. Digamos assim, não é que nós somos contra o curso à distância, nós somos contra o curso 100% à distância. A gente verifica que algumas cadeiras, algumas matérias, algumas formas... Eu concordo plenamente, viu, Barreto? A apreensão desse conhecimento ele pode ser à distância, até para tornar a escola mais barata, que quando você traz um ensino à distância, você consegue pulverizar aquele custo com muito mais alunos do que dentro de uma sala de aula presencial. Mas nós temos também determinadas cadeiras que elas interferem diretamente na atividade daquele profissional, e essa atividade do profissional pode ficar aquém do que o mercado está solicitando. É um profissional que ele vai ter uma certa insegurança em trabalhar com determinados temas. No meu caso
da engenharia hidráulica. É um dos pontos que é difícil você trazer uma educação à distância, porque precisa de horas de campo. Dá para Sim. se planejar uma irrigação, uma barragem à distância, beleza, mas você tem que ter a prática em campo para você verificar, dentro de determinada situação, o tipo de solo, como aqueles elementos vão se comportar na formação do talude, como aquele aspersor ou aquele gotejador vai funcionar de acordo com a qualidade daquela água, que ela tem mais minerais ou menos minerais, ou matéria orgânica, situação de entupimento, porque senão, assim, a gente vai estar causando surpresas ao nosso cliente e à própria sociedade. E aí, em cima disso tudo, a gente tem sempre buscado trazer dentro do nosso conselho e dentro das nossas entidades de classe a discussão sobre a formação do profissional da agronomia e sempre trazendo a situação de que temos que chamar a atenção do jovem, temos que incentivar o jovem a pensar, a saber a nobreza dessas profissões da engenharia e da agronomia, e o quanto se faz necessário que tenhamos profissionais, principalmente éticos e responsáveis com a entrega de seus produtos e projetos. A gente tem sempre que lembrar, né, Barreto, que hoje a grande alavanca do desenvolvimento do Brasil é o agronegócio, né? E o agronegócio não vive sem um agrônomo ali diariamente no campo, né? Como você especificou muito bem, seja no gotejador, seja na forma do plantio, seja na análise do solo, né? A função do agrônomo, eu sempre digo que é o primeiro a chegar no desenvolvimento, né? É aquele que dá os números, as análises e principalmente as instruções para que aquilo que você vem fazer depois seja bem sucedido, né? Mas eu acho, o Barreto, que a gente tem que trazer essa discussão no âmbito do governo federal para que a gente comece a difundir junto aos jovens cursos técnicos que já sejam um primeiro passo para depois você fazer a graduação da engenharia agrônoma, porque é importante que o jovem, quando esteja na sua formação ali do segundo grau, ele já tenha uma noção da importância disso, porque você falou, há um vazio hoje, né? Tá criando um lapso de profissionais que o mercado daqui a um tempo vai sentir. E a gente depende disso para que o Brasil continue crescendo da forma que está. Então, eu acho que esse debate ele tem que ser colocado junto ao Ministério da Educação, junto ao governo federal, porque a gente precisa criar uma forma realmente para que o jovem se sinta atraído. E eu concordo plenamente com você com a colocação da educação à distância, que certas cadeiras não permitem, né, que seja feito 100% à distância, porque exige realmente um conhecimento de campo, um conhecimento mais próximo, né, uma habilidade que tem que ser transferida pelo educador para o seu aluno, de como manusear, de como fazer aquilo ali, de uma passagem de uma experiência, né? Então, assim, eu acho que esse debate realmente tem que ser insistente, porque senão vai acontecer que daqui a uns anos a gente vai ter um buraco no Brasil aí, e isso vai, logicamente, afetar um trabalho que a Embrapa veio fazendo durante os últimos 40 anos no Brasil, que está surtindo um efeito agora, né? Então, eu tô totalmente apoiado essa causa de vocês aí, e eu acho que a gente tem que começar a construir ações que consigam chamar e despertar o interesse do jovem pela agronomia, porque é a base, né? Como eu falei, é o começo de tudo ali, é o agrônomo, né? Aqui em Brasília, nós temos buscado uma parceria com as instituições públicas. Então, por exemplo, hoje eu sou engenheiro agrônomo de carreira do governo do Distrito Federal e estou como subsecretário de Políticas Econômicas e Agropecuárias da Secretaria de Agricultura aqui do governo do Distrito Federal. E a gente tem aproveitado essas oportunidades para tentar buscar
elementos, ações para atrair os jovens, né? Na Agro Brasília do ano passado, em 2024, e repetimos esse ano, em 2025, a gente montou um hackathon voltado para o agro, para essas soluções dentro e fora da porteira. E isso foi uma parceria das duas secretarias, Ciência e Tecnologia e Agricultura, e nós tivemos, no ano passado, a grande surpresa de 7 competidores, 7 equipes concorreram aos prêmios. Dos 7, os 3 primeiros premiados, eles conseguiram formar negócios. Inclusive, tipo assim, o segundo lugar já chegou agora no final do ano de 2024 e início de 2025, já chegou até a exportar material para fora do Brasil. Ele fez uma startup de trabalhar fibra de coco como substrato da cultura do mirtilo. E isso para nós foi bastante relevante, porque esse ano, quando a gente lançou o segundo hackathon, já colhemos quase 27 competidores. De 7, a gente passou para 27, com a mesma premiação, com a mesma metodologia e com a mais variada, digamos assim, as mais variadas ideias. Foram muito bem conduzidos pela nossa amiga Cristiane Pereira, esses dois eventos, pelo Instituto Multiplicidade. E aí a gente ficou, tipo assim, aonde pode chegar isso? Então, a gente já está pensando que no ano que vem nós vamos ter um hackathon maior, e a gente já está pensando que nos próximos anos, talvez daqui a uns 2 anos, a gente tem que fazer um AgroParty, tipo o Campus Party do agro aqui em Brasília, porque, tipo assim, deu essa busca da juventude. Muitos deles, tipo assim, não são nem da área da engenharia ou da agronomia, mas eles se sentiram dentro dos nossos problemas, buscaram soluções ali, soluções inovadoras, bem práticas. Por exemplo, esse do mirtilo aí foi uma situação e reduz muito o custo do material para você colocar no substrato. Geralmente o mirtilo estava sendo usado apenas a casca de arroz, mas a casca de arroz ele tem uma situação da distância, do deslocamento, ele às vezes tem uma fermentação que a fibra de coco não tem. A fibra de coco, ela sendo bem lavada, que o perigo da fibra de coco é o tanino, então o coco sendo moído e essa fibra passando por várias lavagens e depois uma secagem ao sol mesmo, ela fica praticamente inerte ali. Então, ela serve como o substrato e aí faz-se o blender com a casca de arroz para dar uma fixação melhor às raízes do mirtilo. E tem sido bastante propagado aqui em Brasília e no entorno, onde atua a Rota da Fruticultura da Codevaso. Então, a gente fica feliz de ter feito nascer esses casos aí, e aí com isso vem gerando uma bola de neve e outras soluções inovadoras buscando a secretaria, buscando o CREA e a associação para saber como participam. E aí, quem sabe, a médio e longo prazo, a gente está fazendo aqui, pelo menos no nosso contexto aqui de Distrito Federal e municípios do entorno, um local de hub de tecnologia das startups do agro. A Santos Brasil, operadora portuária brasileira, deixou de ser negociada na B3 após sua aquisição pelo grupo internacional CMA Terminal,
O efeito marca sua integração definitiva à rede global de negócios. O Renault Boreal, novo modelo da montadora francesa, teve início da sua fabricação nacional, fortalecendo a presença da marca no mercado brasileiro e apostando em inovação e tecnologia. O Porto de Santos lidera com 72% a exportação nacional de açúcar e se consolida como um epicentro do agronegócio brasileiro, movimentando a maior parte do açúcar exportado pelo país. E para você ficar ligado sobre essa e outras notícias do setor portuário, acompanhe o Jornal Portuário nas redes sociais ou pelo site www.jornalportuario.com.br. Do alto dos seus mais de 150 metros, o Monte Serra oferece uma visão panorâmica de 360 graus de Santos, especialmente do porto e do centro histórico. Seja subindo seus mais de 400 degraus ou chegando ao topo pelo famoso bondinho, a vista realmente vale a pena. Além disso, o Velho Cassino e o Santuário de Nossa Senhora do Monte Serra são atrações à parte, um patrimônio histórico e cultural que ainda hoje é parte importante da história da cidade e que vale a pena ser conhecido. Fiquei surpreso e muito feliz aí com o que você apresentou, né? E a gente vai estar acompanhando e vai estar com bastante atenção a isso, porque eu acho que realmente é um dos caminhos que a gente tem que levar para realmente difundir essa atenção para que o jovem, né, volte a frequentar a faculdade, faça a sua graduação superior, principalmente aí no que a gente está conversando, o agronegócio aí, que hoje é a grande alavanca de desenvolvimento brasileira, né? Eu quero agradecer a tua participação, Barreto, e falar que você já faz parte do Encontro Nacional Indústria Porto, recebeu a gente aí em Brasília muito bem, né? E falar que a gente vai continuar com esse assunto, debatendo, principalmente aí quando a gente fala do desenvolvimento do agronegócio. Eu que agradeço, André, aí essa oportunidade, parceria de sempre, e coloco aqui a nossa associação dos engenheiros agrônomos aqui do Distrito Federal, o nosso CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, e a própria Secretaria de Agricultura, à disposição dessas conexões contigo aí na Baixada Santista, Porto Santo, São Paulo, para que a gente faça esse corredor do conhecimento e incentive cada vez mais o jovem para ele entender que o processo dentro de uma porteira até a chegada no porto ou até o pós-porto é, é um negócio bastante atrativo e que cabe às mais variadas ideias dentro. É uma questão multidisciplinar, cabem várias profissões e que a gente pode consolidar realmente esse país como um celeiro do mundo, produtor de alimentos, e também um celeiro de biocombustíveis, que também traz essa capacidade nossa de produzir combustíveis alternativos, de biomassas e etc., que faz com que a gente seja a joia do momento. Basta a gente estar trabalhando com o que gosta, tendo as ferramentas na mão, e isso aí, a questão da remuneração, eu sempre digo tanto para os alunos, eu já fui professor de cursos de especialização, até da graduação da agronomia, eu cheguei a ministrar algumas aulas, eu falo para esses alunos, para o pessoal que participa de palestra conosco, a remuneração é uma consequência. Sim. A gente, na determinada profissão, antigamente falava assim, medicina é a profissão do momento. Sim, mas é penoso você chegar a formar em medicina. A concorrência é muito alta, E você medicina tem também é um dom, né? Que a pessoa tem que ter, às vezes nem todo e mundo tem tem o que dom. ter realmente um dom. Eu tenho vários colegas que seguiram o ramo da medicina que depois que tiveram que sair para fazer outra profissão, porque tipo assim, eles foram focados na remuneração e depois lá na frente bateu a frustração. E se a gente entende
a nossa missão como nação e a necessidade de que essa nação, para se fortalecer, precisa do conhecimento da engenharia, então aí você começa a ter realmente um combustível para estar dentro do processo e estar disposto a esses aprendizados. Eu vejo que a gente tem muita tecnologia, a gente já tem plataformas de ensino, tem muita coisa interessante para caso de capacitações e reciclagens, mas a gente precisa ter que nossos graduandos tenham essa passagem, seria interessante ter essa passagem por um segundo grau tecnológico. Na minha época, falava das escolas técnicas e politécnicas, hoje são os IEFs, que cumprem um excelente papel de formar o aluno naquela linha técnica e depois ele partir para uma graduação voltado para uma engenharia, para uma agronomia e ser um caso de sucesso. E o mercado, eu vejo que está bastante apetitoso, principalmente para quem traz um pouco dessa busca da solução. A inteligência artificial, os equipamentos são grandes ferramentas, mas o conhecimento e essa capacidade do profissional, do estudante, em tornar esse conhecimento prático, reconhecer lá na prática o problema, aquela história, o estudante de agronomia tem que fazer vários estágios, passar por várias fazendas, várias culturas, não que ele vai ser especialista em tudo, mas ele tem que ter noção da complexidade que é para você formar uma produção, seja cana, cacau, café, milho, soja, tudo tem uma situação particularizada. E aí ele se engrena no sistema, tanto na parte da produção quanto na parte de transformação e transporte. Então, a gente tem procurado, André, empolgar as pessoas. Ir nas faculdades, nas formaturas, fazer encontros de jovens. Estamos aí formando a costelada da agronomia agora no final do ano, tentando juntar umas turmas aí de alunos das várias faculdades aqui de Brasília. Estamos fazendo aí o encontro das mulheres da agronomia. Tivemos aqui o exemplo das agrônomas do Oeste Baiano, e aí a gente está pegando mais ou menos o formato delas e trazendo aqui para as agrônomas do Planalto Central, em conectividade com a mulher no campo, para entender também e desmistificar de que é uma profissão masculina, é uma profissão que cabe também muito bem à mulher, e a mulher, inclusive, ela é muito mais sensível e perceptível para essas soluções do campo do que o homem. É fácil dizer isso, eu reconheço, de que elas Sim. são mais habilidosas. Então, é essa caminhada que a gente está fazendo, e aí obrigado pela tua parceria, por esse espaço aqui, para a gente estar divulgando, e estamos por aqui, pelo Distrito Federal, à disposição. Parabéns aí pelo que tu vem fazendo aí junto à Baixada Santista, junto à juventude aí, nesses canais aí de divulgação e de eventos. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com o Antônio Barreto, que é presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal. Quero parabenizar pelo trabalho e falar que assim, foi uma verdadeira aula de conhecimento, que a gente sabe que a importância do agronegócio brasileiro, principalmente que o Distrito Federal está envolvido bastante nessa produção, né, do agronegócio brasileiro. Então, quero mais uma vez agradecer a tua participação e nós vamos ter novas oportunidades de voltar a falar sobre isso. Grande abraço, Barreto. Um abraço, André. Obrigadão. Pelo menos 75% dos navios que atracaram no Porto de Santos no mês de setembro sofreram atrasos e alterações de prazo. A informação foi baseada em levantamento de dados operacionais dos terminais da BTP, Santos Brasil e DP World e divulgada esta semana. Além de ter sido o pior desempenho em nível de pontualidade dos últimos meses, o levantamento mostra também que os atrasos cresceram ao longo de todo o ano, chegando em média a 6 dias. Isso aumenta os custos para exportadores e agentes de carga, principalmente com despesas extras de armazenagem e multas por devolução fora do período estabelecido. Segundo especialistas do setor, também prova a urgência em se ampliar a capacidade de movimentação do porto.
Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.